FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Mais uma quinta-feira de Papo de Fé. Hoje eu retornei aquele meu posto inicial aqui pela ausência do nosso amigo Vitor, que amanhã começa um evento do Águias de Cristo aqui na nossa cidade. Paulo Júnior hoje sai da técnica, retorna à mesa, né? Pastor Jorge, aquele figura que já está conhecida aqui do Papo de Fé também. Um prazer, mais uma vez, a gente poder fazer esse Papo de Fé para todo mundo que nos ouve, tanto ao vivo quanto posterior, sempre focando naquele objetivo nosso, que é trazer ensinamentos bíblicos, compartilhando comentários, historiografia, teologia, ensinamentos, vivência, nossa opinião particular sobre o assunto. E a gente vem falando dessa série sobre reis, e hoje a gente segue falando sobre o rei Acabe. Para muitos, conhecido através de uma novela que repercutiu um bom tempo, uma novela que eu, inclusive, recomendo que assista, tem um bom ensinamento. Claro que nem tudo que está dentro dela existem as licenças, né? Hoje, no Papo de Fé, a gente traz literalmente somente o que está descrito na Bíblia e no que tange ensinamentos a respeito disso. Mas, tanto quanto reproduzido em séries, em novela e descrito na própria Bíblia, sim, o pior rei de Israel, né? Conhecido, narrado, confirmado isso. E para essa, primeiro, boa noite, depois eu já vou aproveitar a participação do Júnior e pedir para ele como que foi o Papo de Fé até aqui, na opinião dele, vista muitas vezes ali onde está o nosso amigo Pastor Christian agora. Pastor Jorge, seu cordial boa noite. Boa noite, Wellington, Paulo, Christian. Boa noite a essa audiência abençoada, essa audiência querida que nos acompanha ao longo das nosso podcast. Que tenhamos hoje uma noite agradável, como sempre é, que possamos aprender mais um pouquinho da palavra. Meu amigo Paulo Júnior, aproveitando a tua ilustre presença hoje aqui na mesa, né? Teu cordial boa noite, e junto gostaria já que tu narrasse como que tem sido para você esses episódios em específico falando sobre Acabe, embora tu já tenha narrado em outras oportunidades opiniões objetivas a respeito dele, mas agora que tu consiga descrever um pouco mais, tu que acompanhou também o Papo de Fé, muitas vezes só fazendo a técnica ali. Boa noite a todos, então. A gente agradece por você estar aí assistindo, nos acompanhando. Eu já vou aqui fazer um jabazinho. Se inscreve no canal aí se você está assistindo pelo YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, vai lá no nosso canal do YouTube, @LiberdadeFM Sabasul e @Papo de Fé Cortes. Vai lá e se inscreve nos nossos canais, se inscreve nas nossas redes. Também a gente tem o Instagram, é @Papo de Fé Cortes, se eu não estou enganado. E o Instagram da rádio também, que é @LiberdadeFM também, né? Sabasul, isso? @LiberdadeFM Sabasul também. Eu queria agradecer a todos, né? Continuando falando, todos que nos têm acompanhado. A gente tem visto que a nossa audiência cada vez vai crescendo mais para a glória de Deus. Tudo que a gente vem fazendo aqui é para a glória dele e para que a gente possa de alguma forma também ser bênção na vida das pessoas que nos acompanham, né?
E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre Acabe, como o Elton já citou, que foi o pior rei de Israel, né? E a gente vai estar desenvolvendo um pouco isso aí. E é bem interessante porque em Acabe a gente pode ver também um pouquinho do juízo de Deus sobre um rei que fez muito mal contra o próximo, né? Que fez totalmente o contrário do que Deus tinha dito, né? Deus tinha dito para não ser idólatra. Ele foi idólatra. Deus tinha dito que não era para tomar o território dos outros e ele tomou também. Deus tinha dito que não era para ele se casar com mulher de outras nações, ele se casou também. Então, tudo que ele podia fazer de errado, ele fez. Então, hoje a gente vai discorrer um pouquinho e falar também sobre a importância do profeta, que Elias, então, ele vai ser um profeta que vai condenar essas obras das trevas na vida de Acabe. Ele vai ter coragem para isso, né? Porque ele é um profeta que não tinha muito recurso financeiro, não tinha nem influência política para estar fazendo o que estava fazendo. Ele só tinha a voz de Deus ali falando a verdade para o rei e condenando as obras das trevas, então. E é isso aí, vamos seguir adiante. Muito bem, Júnior. Então, como a gente falava, né? Acabe, o pior rei de Israel. Acabe foi destacado aqui o quanto ele fortaleceu militarmente o Israel. Israel viveu períodos do rei Acabe de uma prosperidade financeira agradável, porém foi imersa a uma grande idolatria. Hoje a gente vai encerrar o Acabe, mas eu já vou iniciar dizendo que posterior a ele são 2 filhos dele que vão assumir. Um vai assumir por 2 anos o reinado, depois o outro 12 anos. Então a gente vai seguir falando para os próximos programas em relação a isso. A gente também tem o Reinado do Sul para a gente falar. E o Júnior já deu o pontapé inicial, que é falar de profetas. Existem 3 pessoas nesse período de tempo que são pessoas notórias na história bíblica, né? Acabe, sua esposa e o profeta Elias, né? A gente falando sobre quem é Elias, o que é profecia, a gente tem uma compreensão, e eu vou deixar primeiramente para o pastor dar essa cobertura inicial. O que era o pastor, o profeta nesse período, a importância dele para o reinado, pastor? Na verdade, a época da Antiga Aliança tinham 2 figuras tremendamente importantes, a figura do profeta e a figura do sacerdote. O profeta era aquele que trazia a voz de Deus para os homens. Ele recebia uma revelação, uma palavra revelada de Deus e ou escrevia ou vocalizava essa palavra diante da nação, ou para as autoridades, ou para o povo, enfim, ele era a expressão da voz de Deus. E o sacerdote era aquele que levava os pedidos dos homens até Deus, né? O sacerdote recebia as ofertas, a adoração, e dentro lá do templo levava aquilo à presença de Deus. Então era essa via de mão dupla que hoje, através da cruz, né, de Cristo, ficou liberada para nós sermos reis e sacerdotes. Nós podemos profetizar, trazer a palavra de Deus para a humanidade, e podemos, ao mesmo tempo, interceder, que é clamar a Deus, que era o serviço do sacerdote. Então o profeta tinha essa qualidade, era um homem de muito respeito. Por exemplo, quando um rei ia ser ungido, ou era um sacerdote, ou era um profeta que ia lá e derramava óleo sobre a cabeça do rei. Ele só era autorizado a ser rei em Israel e Judá, e Elias é um homem de Israel. Já havia aquela divisão, nós falamos nos programas passados, ele era um profeta de Israel, e embora o centro da questão, falando em reis, os reis mais famosos eram os reis de Judá, né? Davi, Salomão, né? Aí vai vir lá mais adiante Josias, outros, mas aqui não, aqui era o Acabe, era um rei de Israel, mas ali naquele tempo se levantou um profeta que é uma voz profética tão forte que ficou um símbolo da profecia, né? No Antigo Testamento. Quando fala lei, Moisés, praticamente Elias e Moisés personificam, né? Um homem que teve uma experiência única também, que a gente vai falar no final ali, né? Que uma experiência que praticamente não é só única, porque houve uma experiência semelhante antes dele, mas
ele é um homem que teve um relacionamento muito pessoal com Deus e muito reconhecido através dos sinais que Deus usava ele e da autoridade profética que ele tinha sobre o povo. Ele é tão importante que depois o senhor falou também no programa passado que, vou só reforçar que depois para o Novo Testamento, antes de vir o Messias, né, o próprio Jesus fala que era necessário vir primeiro o Elias, né? E daí então ele fala que João Batista então veio no mesmo espírito de Elias, né? Na mesma autoridade que Elias tinha. Então ele foi tão importante a esse ponto, né? Ele aparece na Transfiguração, depois lá alguns falam das duas testemunhas do Apocalipse, né? Que seria Moisés e Elias. Isso a gente não sabe, não tem como afirmar, mas é uma das hipóteses bem faladas a respeito disso, né? Então tamanha importância. É um homem citado assim por toda a Bíblia, do começo ao fim. Embora a gente tenha hoje diversas linhas teológicas, diversas linhas de igrejas, e o assunto profecia e profeta é algo muito debatido. Profecia não é profissão, ele é dom, né? Ele é descrito na Bíblia como um dom. Paulo reforça isso, da importância dos profetas. Eu particularmente creio sim que o dom de profecia exista, que Deus possa sim usar qualquer pessoa, a qualquer momento, para estender uma palavra a você, como também compreendo que a Deus não precisa disso, ele pode falar com você a qualquer momento, a qualquer instante. Então eu gosto muito de destacar isso, que o que está errado não é tu reconhecer alguém como um profeta ou que alguém se levantou em voz de profecia. O errado está tu achar que Deus não fala, né? Sempre que alguém vir te trazer uma profecia, quando alguém se levantar, ore, vigia, pede para Deus confirmação. A gente não pode banalizar, né? O uso também não pode extinguir o uso. A profecia, por exemplo, ela tinha, embora ela tivesse também muita questão pessoal, como é o caso do próprio Acabe aqui, uma palavra dirigida, mas a maioria das palavras dos profetas eram dirigidas para a nação, e é uma palavra, ela vem para edificar, ela vem para exortar, né? Para corrigir, para animar. Então a profecia é isso. As pessoas confundem um pouco com o dom chamado palavra de conhecimento, que é algo que você vai trazer, por exemplo, que chamam de revelação nos dias de hoje, né? Vai trazer algo, não, Deus me falou sobre a tua vida e tal. E é uma questão usada no profeta, mas não é o principal do profeta. Porque se a gente for pegar a própria base dos profetas em que a gente está falando, Elias, por exemplo, descrito com uma fé inabalável. Sim. Né? A gente vê que ele teria, durante o período histórico, durante o período em que a gente compreende na leitura e estudo sobre ele, que ele tinha um grande tempo de licença só com ele e Deus, uma grande intimidade com Deus, e os atos proféticos deles eram limitados. Sim. Eram poucos, eram grandiosos, mas limitados, diferente do que a gente vê às não vezes. É aquela fila do gente que tem uma palavra para cada um. Isso, aquela banalização, né? Tipo, hoje vem aqui que hoje é isso. Não, você não pode obrigar o Espírito Santo, é impossível você dar ordem ao Espírito Santo de como ele deve agir naquela noite, né? E até porque se tu for somar durante todo o ministério de Elias, não é tanto quanto a gente vê por aí. Não, né? O pessoal acha que o cara lá me deu uma profecia. Ele tem que cada semana me dar uma profecia. O culto de profecia. Toda semana tem um culto de profecia. E o cara vem 100 pessoas na fila e tem uma para cada um. Né? Então não é assim que os profetas se manifestavam. E aí, nem os profetas da antiga, nem os do novo. Porque a gente vê como Ágabo, outros profetas do Novo Testamento, era bem assim, eram assuntos específicos com uma direção muito clara. E normalmente coisas que Deus já tinha falado. A gente era só reforçando às vezes. Elias e nenhum profeta tu vê, muito poucos tu vê exercendo uma coisa assim, chegar na cara do rei lá e dizer, você está em pecado, você está errado, tu está pisando na bola, Deus está mandando que vai vir juízo sobre a tua vida se você não se arrepender. Normalmente hoje o cara vê uma bandeja de ouro, uma caneta de ouro. Vê só coisa boa, né? Não chega e não diga, tu está em pecado, vai lá. Teológica, a gente vê que biblicamente a gente tem uma separação entre profetas maiores, profetas menores. Para isso existe uma
explicação teológica, isso não é uma questão de qual que é mais profeta ou menos profeta. É só uma questão de conteúdo, né? É uma questão de conteúdo, alguns livros maiores conteúdos, algumas maiores participações. Mas retornando ali, para a gente fazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre Elias, eu acho que é interessante pegar a opinião particular. Júnior, quando você se remete ao pensamento, ao estudo, ao conhecimento, se hoje você fosse expor uma palavra, fosse preparar um sermão e tivesse que introduzir sobre Elias, o que tange a tua explicação sobre ele, os teus principais pontos que mais te trazem ao querer ser semelhante a ele? Se a gente for parar para pensar, a minha esposa diz que eu falo muito essa palavra, se for parar para pensar. É um vício de linguagem. Analisando a vida de Elias, a gente pode ver que ele foi, além de ser um profeta que realizou grandes coisas e que foi um homem corajoso, como eu já citei, ele foi um cara que deixou uma sucessão, né? Que depois vai ser Eliseu, né? Que é outra coisa importante de se destacar. Ele foi um profeta que deixou sucessão, né? Além de toda essa importância que a gente já citou, a gente pode analisar isso, que ele deixou um sucessor que fez tanto quanto ele, né? Então, eu acho que isso são coisas marcantes daquilo que eu já falei, da questão da importância dele e também da questão da sucessão nele, né? Porque a gente aí mostra mais um pouco da grandeza dele, né? Porque durante a Bíblia a gente vê Moisés deixando Josué e Elias deixando então Eliseu. Então a gente vê a grandeza desse profeta, tipo, como a Bíblia nos mostra, né? A grandeza do caráter de Elias nesse sentido. Pastor Jorge, com mais tempo de vivência, óbvio que nós, com certeza com muitas mais exposições à palavra do que nós. Muito. No que tange o senhor, o ensinamento na igreja e quando remete a Elias, quais são os principais pontos? Elias dá para falar bastante coisa sobre ele, né? Mas a gente pode pegar alguns pontos principais. Por exemplo, essa questão dele ter essa coragem, essa ousadia de ser usado por Deus e ministrar palavras, né, sobre Israel. Depois, quando aquele cerco, ele levanta aquela palavra também de libertação para o povo, né? Palavras corajosas, palavras e a experiência maior que ele teve, que eu creio, é quando ele é tomado, né? Aquele arrebatamento ali, quando as pessoas dizem, aí tem uma confusão também bem grande. As pessoas dizem, não, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho, que passou uma carruagem e formou um redemoinho, e ele sobe no redemoinho. E ele é tomado, e ali é justamente o motivo, o ápice, né, da questão da sucessão. Quer dizer, ele toma Elias vai servir, toma Eliseu vai servir Elias, o acompanha, e aí ele diz, fica para lá que eu vou com Deus agora. Ele diz, não. Enquanto eu não receber a unção, aí não, só se você estiver lá quando eu for tomado. E aí ele vai até o fim, até o último momento. Elias parece que quer dizer para ele, tá pedindo uma coisa dura aí. Tu pediu unção dobrada, é uma coisa dura que tá pedindo, porque eu fui perseguido. Ele pensou assim, né? Eliseu, tu tá pedindo isso, tu vai levar chumbo também. Alguém não vai gostar de ti aí. Vai levantar inimigos, né? Mas ele vai até o fim, Eliseu. Então, aquele arrebatamento que eu falei aqui, ele foi tomado para o céu em vida, né? Foi arrebatado, é uma figura da igreja ali, que já acontece com Enoque, né? Diz que Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. E Enoque também era um profeta. Se a gente olha lá, já no próprio Gênesis, capítulo 5, quando narra a história de Enoque, depois a gente vai olhar em Judas lá, Judas vai falar do ministério de Enoque, que Enoque profetizava o arrependimento, porque Deus ia vir com juízo sobre a terra, se o povo não se arrependesse, que aconteceu com o descendente dele, Noé, né, que estava lá. Então, veja que tudo é uma sequência, são homens que tiveram intimidade com Deus, que corrigiram o povo, que trouxeram uma palavra de libertação para aqueles que quiseram ouvir, né? E tiveram uma experiência tremenda. Pensa nessa experiência, né? O cara ser levado em vida para o céu. Sim. São coisas marcantes na Bíblia. Você vê aí só
Porque o próprio Jesus passou pela morte, né? Sim, só ele e Enoque que Não, mas Lázaro ressuscitou. Mas um dia ele morreu. Morreu de novo. Ele está aguardando a última ressurreição. Sim. Mas ele, assim, que levou em vida foi Enoque e Elias. Eu me remeto muito ao gosto particular da quanto de fé necessário para fazer esse desafio com todos os 450 profetas, a capacidade de resistir e como descrito, a uma fé inabalável, como isso é admirável, né? Ele realmente aguentou coisas difíceis, foi perseguido, se isolou, né? Foi desafiado, não só uma vez, afrontado por diversas vezes. O que a gente remeteu também, que eu acho que é algo tão quanto o sofrimento da própria carne dele, pelo sofrimento, mas também a questão emocional dele em ver o seu povo perecer na idolatria, em ver a que fim chegaria a humanidade, como de fato a gente poderia descrever, seguindo uma idolatria, seguindo falsos deuses, então esse também, a intimidade com Deus, a própria revelação do Espírito Santo a ele, sobre o que é o homem e o que seria o mundo espiritual, e ele vendo isso de um lado, e do outro lado ele vendo o seu povo falando e não sendo ouvido. Isso é ruim, né? Todos nós gostamos. Quando a gente fala e não é ouvido, isso nos irrita, né? E ele tendo que ter a hombridade e a humildade, dar o bom testemunho e representar o que era um bom profeta. Porque, como o pastor citou, um profeta nesse período, ele também era um mestre de ensino. Ele também teria que ser um ensinador. Pegando esse teu gancho do ensino, né? Elias construiu uma escola de profetas em Gilgal, né? E Eliseu deu continuidade. Tem aquela história do machado de Eliseu ali. Eles estavam trabalhando nessa construção dessa casa. Porque a gente vê quando Eliseu vai visitar aquela viúva lá, que disse, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de óleo. Mas o marido dela era um dos filhos do profeta, que diz ali. O que era filho? Não era que ele era filho de Elias. Era um dos discípulos que Elias tinha nessa escola. Ele montou essa escola em Gilgal. A gente vai ver quando ele vai ser arrebatado, ele passa por ali e aqueles querem seguir, eles dizem, não, é só eu e ele, que nessa hora só eu e ele. E eles tiveram medo, até ficaram do outro lado do rio. Quando eles passaram o rio, e Elias foi arrebatado. Então ele tinha uma equipe que ele estava formando, ensinando vários homens que tinham chamado o que era o dom profético. Por isso que levanta Eliseu, porque Deus tinha programado essa sucessão, né? Mas ele ensinava. Porque uma coisa é você receber um dom, outra coisa é você ensinar as pessoas que têm o mesmo dom a pegarem atalhos. Porque, por exemplo, os dons que eu recebi de Deus, né? Se a pessoa tiver paciência de sentar comigo, que não é muito fácil, né? Para me aturar, ela vai aprender com os meus erros. Sim. Ela não precisa repetir os erros. A pessoa sabe é aquele que busca os que já passaram por experiências e não quer errar. Então ele aprende, os outros já quebraram a cara por ele. Ele pega atalhos, né? Sim. O senhor falou 2 pontos, assim, que me remeteu a algo interessante que eu vi essa semana, e eu vou até aproveitar esse espaço e fazer um breve comentário, inclusive de alerta. O senhor falou, ele fez uma escola de profetas. Há aqueles que querem fazer escolas de profetas hoje, mas querem fazer uma escola de profetas para ensinar a profetizar, e não era o que Elias fez. Não, o que Elias fez foi uma escola de profetas para ensinar a escrever, ensinar a ler, ensinar a ter intimidade com Deus. Sim. Basicamente era um culto. Zé, se tem intimidade com Deus, automaticamente profeta. Tu vai ser profeta. Perfeito. Porque Enoque e Elias foram arrebatados, por quê? Porque eles eram pessoas muito íntimas. Elias via coisas que ninguém via, né? Eliseu mesmo, né? Quando tem aquele cerco ali em roda da casa dele, e o mocinho fica apavorado. Olha quantos carros aí estão cercando um monte. Não sabe nada, inocente, né? Olha que Deus abre os olhos dele, que ele veja o que eu estou vendo aqui. Daí ele ficou apavorado de ver quantos anjos tinham ali e a proteção que Deus tinha armado. Então, um homem que tinha essa visão espiritual, aí por isso que ele ficava chocado com o povo adorar uma imagem. Tem um Deus vivo aqui que ele manda anjos batalhar por nós, que ele manda fogo do céu, e essas pessoas atrás de uma bobagem. Sim.
E seguindo esse mesmo contexto, ao fazer um breve comentário, para quem acompanha mais as redes sociais, a gente está vendo uma onda de conversão, né? E entre eles alguns famosos da internet que eram declaradamente satanistas e hoje já são cristãos, se declaram pelo menos assim, mas já se levantam hoje. E eu vi uma reportagem, um dos cortes dele, acho que hoje ou ontem, eu vi que ele está preparando o primeiro seminário de culto de Salomão. Ele usou um termo. Salomônico, alguma coisa assim, para falar sobre ensinar a prosperidade da cabala judaica no cristianismo de Salomão. Salada de fruta. Gente, cuidado, né? Cuidado quando for entrar nisso. Isso não é um cristianismo sadio. Isso são linhas judaicas e tudo misturado assim não é boa coisa. Não dá certo. Na verdade, a cabala não é nem uma linha judaica. É uma tradução de Israel, mas não tem nada a ver com a Bíblia, né? Isso, então por isso que eu digo, assim, é tudo uma salada de fruta. O judaísmo é uma coisa, a cabala judaica é outra, Salomão já é outra coisa, embora esteja junto na história, mas muito do que é escrito sobre Salomão não pertence a ele, usar o nome dele propriamente, são fontes não confiáveis. Então cuidado, gente, cuidado quando for adquirir material na internet. Acaba sendo muito misturando demais, né? Mas voltando à questão dos profetas, vocês estavam falando e eu estava pensando, refletindo um pouco sobre a diferença, né? Por exemplo, de Elias para Jonas, por exemplo. Elias era um cara que estava lá, era profeta de Deus, queria ser ouvido e queria que as pessoas se arrependessem, né? Jonas era o contrário. Ele não queria que ele se convertesse, queria que todos fossem aniquilados, né? E então é interessante que tem esses dois tipos de profeta, né? Se a gente for parar para analisar, a Bíblia mostra esses dois tipos de profeta. Tanto o profeta que quer ser ouvido e não é ouvido, e o profeta que não queria ser ouvido, queria que todo mundo morresse. E esse foi ouvido, né? E esse foi ouvido. Né? Só uma curiosidade interessante pra gente pensar aqui. Comparação. Perfeito. Então, seguindo o que a gente vem falando, a gente trouxe uma boa introdução sobre o Elias agora. E aí a gente vai seguir falando sobre o Acabe, né? Então a gente está num período que o rei Acabe, ele teve oportunidades de conversão, de arrependimento, de se voltar para trás, porém não durava, eram pequenos gatilhos de momento. Ele viu o agir de Deus, a gente descreveu o agir de Deus ali, a gente falou sobre os profetas, a gente explicou quem foi Baal, ele viu isso e se arrependeu. Porém, logo ao chegar, já voltou à idolatria. Talvez influenciado pelo amor à esposa, influenciado, e aí a gente abre uma grande linha entre a vaidade, entre a possessão demoníaca, a obsessão demoníaca. A Bíblia faz menções sobre a mente cauterizada, enfim, a cegueira espiritual. São todos pontos que a gente poderia, sim, discutir qual que melhor se encaixa, talvez um aglomerado de todos, tá? Mas, pastor, desse período posterior a esses grandes fatos, pegando então, vamos supor, da metade do reinado do Acabe ao final do reinado do Acabe, quais são os principais pontos que a gente poderia destacar hoje? O Acabe, ele recebeu palavras, né, de Deus, a oportunidade para se arrepender não faltou, né? Sim. A gente vê as coisas que a gente não entende, né? Um homem, como tu disse, viu coisas tremendas realizadas por Deus. O cara orar lá, ele ficar 3 anos e meio sem chover, ele ora, vem a chuva. Ele vem o fogo do céu, tudo aquilo ele viu, presenciou, mas não se arrependeu, o coração endurecido. Então não se arrepende, não há arrependimento. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Se a pessoa que não se arrepende, ela não vai ser perdoada, porque ela não se arrependeu. Ela segue naquele erro. E a primeira oportunidade ela vai mergulhar de novo. Aí vem toda aquela situação ali da vinha de Nabote, né, que acontece, ele querer, obsessão de pegar uma vinha do cara, tendo ele terras à vontade ali, Sim. e faz aquele crime ali, recebe uma palavra ali de juízo, né, Sim. e depois tanto para ele como para Jezabel, né, que ela seria comida por cães, e cães lamberiam as feridas. Aí ele arma toda aquela situação com o rei Josafá lá, bota o rei vestido de rei, ele se veste de soldado comum para se disfarçar no meio. Tem gente que é tão
como é que eu vou usar o termo aqui? A palavra é difícil de usar. Seria metido a malandro, né? Que acha que passa a perna em Deus. Sim. Se Deus tinha decretado um juízo sobre ele mudar de roupa, ele disse, não, aí eu vou botar, se querem matar o rei, eu deixo o Josafá lá na frente, vestido de rei, eu vou aqui no meio do povo. Ninguém vai me achar. O cara tira uma flecha a esmo lá e pega ele e morre. Então, ele foi um rei que venceu guerras, que construiu coisas, mas ele não ouviu a voz de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus... Nada disso adianta. O salário do pecado é a morte, né? Apesar da inflação, desde que o homem foi criado, ele continua sendo o mesmo, né? O salário do pecado continua a morte. E não tem outro. Quer dizer, o cara plantou pecado, vai colher morte. E ele colheu aquela situação ali. Aí morreu agonizando ali naquele carro dele, foi lá... jogado para lavar e os cães vieram lamber, e a palavra literalmente como o profeta largou para ele, veio. Mas isso aí veio justamente depois de uma consequência de um assassinato, né? Sim. Um assassinato que foi provocado por Jezabel, né? Ela disse, não, ó, ele queria a vinha lá, só para o pessoal... Isso, como contextualizar vamos contextualizar. Ele queria uma vinha que estava do lado, atrás do palácio, se eu não estou enganado. E essa vinha pertencia a Nabote, então. E ele chega para Nabote e diz, vou te dar um preço por ela e tu me vende. E o Nabote diz, não vou vender a herança da minha família, vou ficar comigo. Ele disse, não, vou dar até mais do que ela vale. Ele disse, não vou dar, não vou vender, porque é a herança da minha família. Aí ele vai, então, se entristece, faz todo um rito de entristecimento, e Jezabel vê ele triste, então. Aí ela decide tomar uma atitude, diz, não se preocupe, eu vou lá e vou resolver o problema. Então ela chega e diz... arruma 2 testemunhas para falar que Nabote tinha blasfemado contra Deus, então, e contra o rei, e faz ele ser apedrejado, né? Então, aí são vários pecados sendo cometidos, né? Sim. Primeiro que teve 2 falsas testemunhas, né? O próprio Êxodo vai falar, né? Não darás falsos testemunhos. Tu tinha 2 falsas testemunhas. Não, essa é a vinha de Nabote. Então, tu teve o pecado da falsa testemunha ali, e teve o pecado do que Deus disse que não é para fazer, não pegue propriedade do outro, né? Não, aquilo era para ficar na linhagem dele, né? E daí também, se eu não me engano, tem uma lei também que depois que tu vendia uma terra, tu poderia reaver ela depois de 50 anos, né? No jubileu, não é que tu reavia, ela tinha que ser devolvida. Né? Ela tinha que ser devolvida. Então, mas a questão então Jezabel faz o cara ser apedrejado. Aí que Elias chega, então, e fala dá essa sentença que o pastor falou, né? Que as feridas de Acabe iam ser lambidas, porque ele foi conivente com aquilo, né? Sim. Ele não... Não. Ele até depois, se eu não me engano, né? Depois disso ele se veste de pano de saco, né? E aí ele acaba... Tipo, foi um arrependimento, um remorso que ele teve ali, mas logo passou, né? Porque, que nem o senhor falou, que nem o pastor falou ali, que... Ele fez aquela armação. Que ele fez aquela armação querendo dar um nó em Deus. E a gente vê isso aí muito... Trazendo um pouquinho, se a gente for parar para pensar essa situação do Acabe aí, a gente pode ver ela muitas vezes acontecendo nos dias de hoje, né? Políticos poderosos, eu até trouxe alguns exemplos interessantes que se a gente for trazer para os dias de hoje, trazer dentro dos eventos históricos. O Edson, que é um cara, um formado em história, a gente pode ver que hoje existem muitos Acabes também que fazem essas mesmas coisas, né? Não, cara, todo tempo tem, né? Eu pensando assim na União Soviética, né? Na União Soviética os caras chegavam lá e tomavam a fazenda do fazendeiro e diziam, não, agora aqui é uma fazenda pública, porque a fazenda pública ela produz muito mais do que uma fazenda privada. Aí ia lá, inventaram uns números lá, que nem um certo presidente que disse que inventava números para a ONU para parecer mais bonito, que não veio ao caso quem é. Então eles inventavam um número lá para dizer, nossa economia tá bombando porque as nossas fazendas públicas estão bombando. Vamos lá, vamos fazer tudo. O próprio período do coronelismo, né, no Brasil. Aqui, a gente teve muito isso. O regime nazista que a gente estava comentando. A gente tem o próprio dentro da história, quando a gente vê o poder da pessoa sobre a população, a gente tem o chamado voto de cabresto, né? Que o coronel ficava do lado vendo em quem que tu iria votar. Esse foi o primeiro sistema de eleição mais popular, principalmente na região do Rio Grande do Sul em que nós vivemos. Mas eu vou pedir a participação do nosso ilustríssimo pastor Christian, né, que hoje na técnica aqui, para ele fazer seus adendos. Pastor Christian, por favor, nos conceda essa palavra. Muito bem, obrigado pessoal que acompanha aqui a nossa programação. Nós estamos dando auxílio hoje na parte técnica, né? Difícil
a gente, às vezes, acompanhar todo esse raciocínio de vocês aí, porque são temas importantes, né? Deixa eu só colocar aqui. Agora sim, ó, tem um participando. Bom, Wellington, pastor, boa noite para vocês e quem está em casa. Eu gostaria de contribuir com um adendo do que vocês trazem sobre essa questão de Jezabel, que entrando, né? Ali a partir do ano 2000, a Jezabel ganhou uma notoriedade dentro das igrejas devido ao chamado espírito de Jezabel, né? Provavelmente vocês também vão abordar isso. Mas teve igrejas que fecharam por causa disso, né? Levantou uma onda, a tal da profecia do espírito de Jezabel, e pastores se perderam do entendimento de que o espírito de Jezabel se levantou, querem roubar minha autoridade, e aí trazem toda essa história do Acabe e Jezabel como a ilustração, né, das ovelhas que acabavam então desonrando e permitindo, e aí envolvia até o casamento, famílias onde a mulher mandava, era o reinado de Jezabel, isso vinha para dentro da igreja. Foi um grande problema, isso que entre 2010, 2020, a gente viu uma onda do chamado espírito de Jezabel aqui no Brasil. No Brasil acontece algo muito interessante. O que acontece nos Estados Unidos tem um delay no Brasil, né? Então, virou uma febre nos Estados Unidos, veio para o Brasil e depois disso não se fala mais tanto sobre o espírito de Jezabel. Eu gostaria de fazer esse adendo e trazer isso para a conversa também, o quanto isso impacta a igreja, e eu queria convidar o pastor Jorge, pela experiência dentro do pastoreio. É real esse espírito de Jezabel? Isso aconteceu? O senhor participou disso? E na igreja, o senhor em algum momento trouxe menção ao chamado espírito de Jezabel? Não, o Jezabel, veja bem, a história do espírito de Jezabel é tão real que lá no Apocalipse vai falar de uma igreja que estava sendo atacada por esse espírito aí, né? João tem a visão, quando ele fala 7 igrejas, fala de uma igreja que estava havendo um ataque sobre essa coisa aí. Só que não é aquilo que eles estavam querendo dizer, não é uma desculpa para domínio. Você dizer assim, não, todo mundo que me contrariar é espírito de Jezabel. Exatamente. Não é a questão. Jezabel não é uma questão de contrariar. Existe uma obra da carne que se chama partidarismo, né, que ela está dentro das obras da carne ali, que fala em Gálatas 5, que vai se opor ao fruto do Espírito. É aquelas pessoas chamadas formador de opinião. É a pessoa que tem uma ideia, em vez dela levar aquela ideia no foro adequado, que é reuniões de liderança, que é no conselho da igreja, que é nos grupos ali, cada igreja tem a sua forma de governo, tem um espaço para isso. Sim. Você levar ali e trazer aquilo como algo, estou sentindo isso, creio que é de Deus, que a igreja vá nessa direção, ninguém vai ir contra uma vontade de Deus. Mas tem gente que pega, não, ele... Em vez de chegar lá, tem o pastor, tem os irmãos lá algumas igrejas, por exemplo, presbiteriana tem o presbitério, outras tem o conselho pastoral, outras tem a diretoria, enfim. Chega lá e larga aquela ideia lá e vamos trabalhar essa ideia para lançar dentro do povo e ver se a ideia prospera, né? Sim. Não, ele vai e chega assim, ele junta daí o Wellington, junta mais um, começa a conversar, tem uma ideia, mas ninguém vai me ouvir, então tu me ouve aqui, vamos lá. Daí ele monta aquele partidinho, aquele grupelho, aquela panela ali, que vai defender a ideia dele, e ele vai com a ideia já pronta e com uma retaguarda ali para... Quer dizer, está agindo contra a palavra, né? Então, esse é o espírito de Jezabel, é você querer ser um influenciador, um influencer dentro do corpo, sem usar a questão espiritual, que é a mansidão, que é a paz, que é o domínio próprio, a alegria. Quer dizer, quando você influenciar, todos nós somos chamados para influenciar. Sim. Nenhum cristão é chamado para ser um Zé Ninguém. Hoje eu ainda falei na igreja sobre identidade, né? E eu não cobro 20 mil para falar sobre identidade, mas falei de graça hoje lá, porque Deus nos dá uma identidade, né? Eu estava falando, ensinando sobre Hebreus 2, falando que você tem uma identidade, você é filho de Deus, você tem uma unção sobre a tua vida, Deus deu para o ser humano um domínio sobre as coisas desse planeta. Então,
cada um que chega na igreja tem um propósito, tem um dom, vai acrescentar, vai somar no corpo. Então, você tem que ouvir as pessoas, porque Deus não vai falar tudo contigo. Agora, a responsabilidade de liderar é de alguém tem que tomar a decisão, senão vai virar uma bagunça. Então, tudo tem que ter decência e ordem. Então, aí, quando você traz a coisa colocada da maneira certa, do jeito certo, ou se o líder está em erro, aí ele é passível de ser corrigido, né? Inclusive a Bíblia diz que quando é um líder que tem que ser exposto diante de todos para que tenha vergonha e os outros tenham temor. É assim que fala Paulo a Timóteo. Mas o espírito de Jezabel mesmo não é aquele retrato lá era uma desculpa para domínio, né? Mas que tem, né? Quando ele se manifesta, quando há pessoas, e também no próprio casamento, às vezes tem esposa que ela não manda no marido, que vem aquela conversa, né? O marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, que leva a cabeça para onde quer. A mulher tem um poder de influência, mas quando ela quer exercer o poder de influência dela, ela é uma ajudadora idônea, ela trabalha em cooperação, o casamento é uma equipe, né? Nós somos parceiros num projeto comum. Aí mas quando ela quer ser uma manipuladora, aí está agindo nesse espírito de Jezabel. É um espírito de manipulação, né? Isso Deus não gosta. Não agrada a Deus. Agora, você ter ideias, você trazer ideias, você confrontar ideias, é bênção. Isso faz parte do plano da igreja. A igreja é corpo. Sim, até porque o senhor falando aí sobre a questão de apresentar perante a igreja determinadas ideias, né? Às vezes a pessoa que está apresentando ideias pode estar errada também, né? Sim. E às vezes a igreja vai ser usada para corrigir aquela pessoa, né? Isso e ela vai ficar beiçuda e às vezes vai sair da igreja. Ou às vezes vai ficar com receio num primeiro momento, depois no segundo momento vai pensar, poxa, realmente era isso. Não, se ela for madura, ela vai pensar assim, né? Porque a igreja é isso, né? Tem até um provérbio diz, né, que como o ferro afia o ferro, assim afia o homem e o seu amigo, né? Então a igreja serve muito para isso, para que a gente confronta nossas ideias, né? Isso. E aí a gente vê... Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu sou batista, o pastor é do CEPAM, o Elton Life Church, o pastor Christian também é Life Church. Toda a igreja, ela tem uma linha doutrinária, mas cada um daqui vai divergir de algum ponto da própria linha doutrinária da igreja que pertence. Eu só queria fazer agregar no que vocês estão falando. E a questão do pastoreio feminino junto com a palavra Jezabel, se abriu um precedente também para essa questão de se dizer que há uma inversão de valores relacionado ao pastoreio da mulher e também se transformar a um espírito de Jezabel, onde a mulher acaba mandando na igreja, enfim. Existe esse tema que é muito polêmico também do pastoreio da mulher. Tem igrejas que não acreditam nisso. Esse é um tema para a gente entrar meio espinhoso, que teria que ter tempo para desenvolver ele. Mas é um tema pertinente, né? Eu entendo assim, por exemplo, tem igrejas, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja centenária, foi fundada por uma mulher, né? Foi fundada por uma mulher. Catherine Kuhlman também foi líder de uma igreja tremendamente cheia de avivamento. A Valnice Milhões, aqui no Brasil, criou a igreja dela, aí o ministério dela. Agora, uma mulher que ela tem um chamado, ela pode exercer o seu chamado. Agora, a questão é, por exemplo, quando ela está dentro de um casamento, aí o que acontece? Tem que haver princípios da palavra, né? Então, por exemplo, a minha esposa é pastora na igreja ali. Nossa igreja tem o ministério de pastoral de mulher. Minha esposa é pastora, mas ela trabalha debaixo do meu ministério. Ela trabalha cuidando a parte feminina da igreja. Para mim, quando ela foi, eu acho que 2006, ungida pastora. Para mim foi uma grande bênção isso aí. Porque às vezes a gente tinha que lidar com coisas íntimas de mulheres que é muito constrangedor, tanto para elas quanto para mim, né? Porque às vezes a mulher está com um problema conjugal e vem lá e tu vai tentar ajudar, ela começa a entender errado e querer se apaixonar pelo conselheiro. Sim. Então, quando uma mulher cuida das mulheres, ela protege o marido nesse sentido, mas tudo debaixo de uma supervisão, entende? A gente está sempre junto nessa obra. E isso é um trabalho bom. Paulo diz, as mulheres mais experientes ensinem as mais novas. Isso é bíblico, né? Então,
Agora, como você vai fazer isso? Vai dar o nome pastora, líder, missionária, conselheiro, não sei o quê. Na Batista, por exemplo, usavam o nome missionária, né? Mas a missionária fazia tudo que um pastor faz, porque nem tinha pastor lá, às vezes lá na África, não sei aonde estava a missionária, ela batizava, servia a ceia, fazia tudo. Então, terminou exercendo o mesmo ministério. Agora, o nome que se dá vai depender da doutrina, da ideia da igreja, do que a igreja decidiu. Não vou querer empurrar para uma igreja que não aceita o ministério feminino, ensinar que tenha pastoras. Agora, deixa cada um seguir o seu trabalho, né? Tem uma baita polêmica na internet sobre isso. É importante a gente ressaltar tudo isso, porque justamente no tempo em que a gente está, a gente vê uma grande influência da mulher, né? É nesse sentido que eu acho que remete o pensamento do Christian à pergunta dele, porque o que aconteceu com Acabe, o que aconteceu com Elias, a influência de uma mulher. Mas era uma mulher que não tinha intimidade com Deus. Não, mas aí no que a gente remete hoje é o que? É realmente esse princípio da importância da mulher. Sim. Há uma importância certa, e como o senhor ressaltou em tempos de hoje. Naquele tempo foi isso. E a gente já partindo aqui para o final, a gente chega nos nossos últimos minutos aí, vamos dividir mais um pouco a conversa. Nós destacamos como que foi o final o pastor inclusive descreveu, né? O Acabe, ele se disfarçou, ele tomou uma flechada, ele tentou botar uma armadura diferente. Posterior a isso, não vou remeter os detalhes porque depois o YouTube corta, né? Mas tem toda aquela questão dos cachorros, né? Jezabel da mesma maneira, né? Quando Jezabel foi ainda pior, né? Foi ainda pior, né? Foi passado, os cavalos passaram diversas vezes, foi achado só um pedaço, né? Dela, enfim, os cachorros também. Os bichinhos se alimentaram. Os animais também se... Mas acabou que a gente não ouviu ali a opinião do Christian em relação a Elias, né? Também é pastor, também remete ensinamentos, e falar de profecia é algo que tanto na trajetória ministerial, na trajetória de vida dentro da igreja, né? Na fé cristã, o Christian viveu essa questão da profecia, a importância de Elias. Christian, tua opinião em relação a isso? Uma das coisas interessante que a gente falou muito sobre Acabe e Jezabel, porque o protagonismo de Elias, né, Jezabel e Acabe, o fato de perseguirem Elias, e foi tão forte esse embate entre eles que ele depois fugiu, né? Ele se escondeu, ele ficou com medo da morte, né? Então, às vezes a gente vê tantos profetas, né, hoje que sinceramente, a palavra profecia e profeta hoje ela foi banalizada, né, por muitos homens que, na verdade, querem se apropriar do dom, se apropriar da bênção, de recursos e tantas outras maneiras. A influência, né? Existe a profecia, existe o profeta, mas não nesse formato que a gente está acostumado de ver, né? Então, o Elias... Bom... Elias, ele ganhou um papel tão notório que ele aparece no Novo Testamento, né? Junto com já foi mencionado com Moisés e tantos outros, representando os profetas, né? Elias, não dá para nós comparar com os nossos profetas de hoje, né? Porque se existisse uma Jezabel e um Acabe reinando sobre um país como o Brasil, eu acho que os Elias, eles não iam nem esperar o embate, eles já iam sair correndo antes, não iam desafiar todos os profetas, não ia ter essa ousadia, né, de mandar vir cair fogo do céu, aquela ousadia de você pedir para que as valetas, não, pode colocar mais água aí, eu me garanto no que eu estou fazendo. Hoje não, hoje aquela profecia é a mais ensabonetada de todas, porque se não der certo, você que não teve fé, você que não foi na igreja, você que não fez isso, a minha parte eu fiz. Então a gente precisa aprender com Elias, né? A gente aprender a separar nos dias de hoje, né, a profetada, como era chamada, e a profecia. E o que a gente cai em profetada, e o que as pessoas buscam é a profetada, o que as pessoas, elas pagam para isso, porque elas querem realmente, elas não querem encontrar Elias, porque se elas encontrar Elias vai dar um embate, como Jezabel teve com Elias, né? Muitas das vezes o profeta,
ou na maioria das vezes, me corrija o pastor Jorge se eu estiver errado, na maioria das vezes o profeta entrou em ação, não foi para uma palavra de bênção. Exatamente. Foi para uma palavra de juízo, uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento. Então, você que está em casa e você que está procurando o profeta, você que quer ir atrás do profeta, Se tu encontrar, cuidado, né? Se de 10 palavras proféticas que sair, 9,5 for de bênção, esse profeta aí pode ser que ele esteja um pouquinho desalinhado, um pouquinho fora do foco, né? Então fica esse meu alerta aí, a minha contribuição com a programação. E então, seguindo 10:10, a gente chegando no nosso tempo final, né? A gente tem nesse programa uma explicação bem objetiva sobre Elias. Nós falamos sobre a importância do profeta, o que é um profeta em tempos de hoje. Nós acrescentamos a questão do ministério feminino, né? Claro que existe uma diferença entre o que a gente está falando da esposa de Acabe para uma mulher realmente voltada a Deus, mas da importância dela, né? A gente traz um comparativo entre o profeta do Velho Testamento, trazendo uma palavra enérgica, uma correção, muitas profecias de que não passará mais algum tempo e tu vai morrer desta maneira, né? Algo concreto que hoje, para um profeta chegar até você e te disser, e o que o pastor Christian remete, o pensamento é: quando associado profecia ao Velho Testamento, era alerta e disciplina e correção. A gente vai ver muitos poucos exemplos de essa abundância de bênção e prosperidade que é trazido. O povo de Israel é um povo sofrido. A gente destaca poucos os períodos de prosperidade e poucos os períodos de calmaria. Agora a gente está entrando num dos períodos mais turbulentos de Israel. Viveu uma calmaria com Salomão. Existiu um pouco de calmaria com Acabe, porque foi um grande líder militar. Mas posterior aqui, a decadência, principalmente pelo fato da influência da idolatria, né? Então, Júnior, tuas considerações finais. Não, só fazendo um adendo sobre essa questão da profecia, talvez até seja interessante a gente fazer um programa só sobre dons, né? Talvez vai ter algum tipo de divergência um pouco, né? Mas, enfim, talvez seja interessante. Mas acrescentando o que o Christian estava falando, né? Que às vezes um profeta diz, tal coisa vai acontecer, aquela coisa não acontece. Ele diz, não, porque tu não teve fé. Só que o que a Bíblia fala, que quando alguém faz uma profecia, aquela profecia não acontece, é o quê? Não temerás tal profeta, né? É falsa profecia. E o que Jesus diz? Cuidai com os falsos profetas. Então, cuidai. A gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. O próprio Paulo instrui, né? Vai profecia na igreja, um profetiza e os outros julguem. Exatamente. O profeta tem que saber que a palavra que vai sair vai ser julgada. Exatamente. O primeiro julgamento que se faz é baseado se aquilo é bíblico ou não, né? É a primeira coisa que se fala. Sim. Tipo, Deus pode falar. Eu acredito, apesar de que a gente pode fazer talvez uma introdução aqui, talvez um dia a gente discorra sobre isso, que existem algumas linhas, né, dos dons, né? Tem os que acreditam que os dons já cessaram. Até a igreja presbiteriana vai muito nisso, nessa linha de que os dons cessaram por completo. Existem os devanascentistas, que os dons ainda existem, mas eles são menores do que eram. E daí tem mais a linha pentecostal, que segue mesmo o ritmo e intensidade. Então, mais inflamado. Ou talvez até mais. Mais inflamado. Talvez até mais. E aí isso vai para um neopentecostal, então ainda já é Novos dons. Já novos dons, já é que não estão na Bíblia. Os dons aí inventados. Mas o importante eu acho que essa explicação, essa fala do Christian é muito pertinente, que ele falou, o pastor também deu uma pincelada nisso, que o profeta é para, geralmente, a maioria das vezes é para exortação. E se a gente for, assim, o problema é que o pessoal às vezes não lê a Bíblia, né? Tipo, não para analisar o que está escrito na Bíblia. Que nem eu falando antes, os dons de profecia, ou a profecia acontecia no Velho Testamento não com tanta intensidade. Ela tinha, às vezes demorava 3 anos, às vezes demorava 4 anos. 400 anos, às vezes, né? Que nem Deus ficou em silêncio João Batista. por 400 anos. E isso enquanto a Bíblia estava sendo escrita, né?
Né? Se for parar para pensar. Isso enquanto a Bíblia ainda estava sendo escrita, ainda a palavra de Deus não estava sendo completa, né? Porque tem um outro porém também. O profeta, ele tinha autoridade de palavra de Deus. Sim. O que é diferente hoje, por exemplo, no que tem o dom de profecia, né? Sim. Porque ele vai ter que falar baseado no que já está escrito. Na palavra. Ele não vai poder inventar nenhuma coisa nova. É diferente do profeta do Antigo Testamento. Isso é uma diferenciação interessante também. E não tinha toda a escritura. Não existia... O profeta fez a Bíblia. Fez a o escritura. profeta era literalmente a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O que é diferente hoje. Se o cara vir te profetizar coisa que não está na Bíblia, já esquece. Porque a autoridade maior é a escritura. Sim. E não o profeta em si, né? E Elias disse que ele ordenou. Não foi Deus o Elias, que mandou. Ele ordenou. O Elias ordenou. E tem muitos caras que fazem isso hoje, né? Eu ordeno, mas com base nenhuma, né? Eu determino. Mas o... Determino, ó Deus, tu tem que fazer o que eu mando. Mas vê que o próprio Jesus, né, quando ele vai profetizar e determinar aquelas coisas ali na tentação e toda vez ele usava a escritura, né? Sim, exatamente. Jesus mesmo deu exemplo nisso. Ele, que mais do que ele que podia escrever de novo, era ele, né? O próprio Deus em forma de homem. E ele citava a escritura, né? Não vai dar corte por causa que eu não tô aparecendo na câmera, mas isso aqui seria um baita de um corte, né? Nós vimos agora um pastor, profeta, estiloso, né, que trouxe uma profecia para uma mulher muito famosa, dizendo que te vejo num condomínio fechado. E logo se cumpriu, né? Então a gente acha interessante. Tem umas coisas que se cumprem, né? Eu acho que não era muito o que ela queria ouvir, mas se concretizou. Não era aquele tipo de condomínio. Se a gente for parar para pensar, daria um programa por semana só pra gente fazer comentário dos memes que a gente vê na internet. Aquele meme... Teve um outro meme, né? Aí eu nem vou citar. Melhor deixar Cuidado. Não, numa área muito perigosa você está, como diria mestre dos Yoda. mais famosos de todos. Me lembrou a faixa de Gaza. Isso. Um dos mais famosos de todos, até os dias de hoje, né? Um cara de renome nacional foi lá, fez uma profecia assim, dessas aí, lindas sobre Flor de Lis e seu esposo. O cara morreu dali uns dias e uma irmãzinha simples estava trazendo uma palavra de juízo lá atrás e aí a tal da Flor de Lis levanta lá, porque aqui está o homem de Deus, ele falou isso, essa mulher aí desqualificada veio me dizer que eu estou em pecado, não sei o quê. E não deu outra. A mulherzinha que ela não dava valor nenhum era que tinha a palavra correta ali. É que triste, nem a profecia da gestante, né? É isso que te digo, que se não for um menino, será uma menina. Não tem erro, né? Muito bem. Pastor Jorge, suas considerações. Não, tá bem. Tá bem considerado. Tá bem considerado. Já considerei. Bom, eu vou pedir hoje para... Declino na palavra? Tranquilo. Vou pedir então para o pastor Christian hoje fazer as honras de fazer a finalização do programa, fazendo jus que há algum tempo já que ele não participava, né? Curta, comente, compartilhe. Essa aí é a parte do nosso amigo Júnior, né? Faça que é o cara que faz o... Como é que é o nome disso aí? Cucocô. Ah, tá. Curta, comenta e compartilha. Ah, beleza. Epa. Se tu não explicar, fica uma coisa meio estranha, né? Eu deixo aqui o meu agradecimento para mais um programa realizado, mais um programa divertido, um programa que a gente gosta de estar aqui, gosta de fazer, que sirva de alimento espiritual para todos que nos ouvem, embora a gente brinque, a gente faça comentários, mas é um pouco mais sobre a Bíblia, um pouco mais sobre o agir de Deus, um pouco mais de um alimento sadio, não é um alimento que venha prejudicar ninguém, porque nada que foi falado aqui é o que não está descrito na Bíblia. Diversas vezes são citados os livros e os versículos, e todo aquele que tem acesso a uma Bíblia ou à internet pode comprovar facilmente tudo o que a gente diz aqui. Até inclusive... É indicado que faça isso, né? Recomendado. Biblicamente. Até a própria Bíblia fala que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles iam lá e conferiam tudo que estava escrito. Então, não acredite em nós, acredite na Bíblia. Confira. E então, deixo aqui as minhas palavras e já passo para o pastor Christian fazer o encerramento. Muito bem. Você que nos acompanha aí, não sabemos em qual horário que você vai estar dando play nesse vídeo, mas eu gostaria de orar com você e por você. Pai, nós te agradecemos por essa programação, por nós termos o privilégio de levar um pouco, Senhor, do entendimento da Tua palavra, encorajando, Pai,
os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos ouvintes, para que eles possam buscar mais de Ti, Senhor. Para que eles possam, como o Paulo Júnior falou, comparar, buscar na palavra de Deus, saber se tudo que foi falado tem base bíblica, e nós queremos encorajá-los, Pai, para que eles possam fazer isso. E ao fazerem isso, que a Tua palavra rema, que a Tua revelação, ela venha, Senhor, Pai, sobre a vida dessas pessoas, Senhor, abençoando, Pai, e que elas possam realmente receber de Ti, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos por esta programação, pela vida do pastor Jorge, pela vida do Wellington, do Paulo Júnior, do meu amigo Vitor, que não pôde estar, que o Senhor venha estar abençoando essa equipe, prosperando essa programação, prosperando a vida de quem nos acompanha, Senhor. E essa prosperidade, não falamos em recursos financeiros, mas uma prosperidade intelectual, espiritual, da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós oramos pela Liberdade FM, nós oramos por Santa Bárbara do Sul e pelo nosso estado. Em nome de Jesus. Amém.